agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer pela vida do teu filho, pastor Roberto, ó Pai. Este homem que tem sido usado pelo Senhor. Este homem que tem tido revelações da tua palavra. Deus, continue a ministrar através da vida dele. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Deus, traga saúde, restaure as suas forças, ó Pai. Guarde a vida dele, ó Pai. Nós entregamos, Senhor, este seminário, entregamos estas aulas, ó Pai. E que tudo aquilo que aprendemos aqui, ó Pai, possamos colocar em prática. E termos o conhecimento, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu louvo a Deus por estarmos juntos uma vez mais, na sequência do nosso seminário de aperfeiçoamento escatológico. Página de número 9. A morte e o estado intermediário. Não se preocupe, nós vamos falar sobre as 70 semanas do profeta Daniel na última aula, tá certo? Vamos lá. A morte e o estado intermediário. Nós vamos iniciar nosso estudo falando a respeito de um dos temas mais polêmicos de todos os tempos e que tem gerado profundas e acaloradas discussões: a morte. Aristóteles, um dos maiores pensadores que a humanidade conheceu, num momento de profunda reflexão afirmou: a morte é a coisa mais horrível que existe. Com esta declaração ele deu a versão do homem natural, inconverso, acerca de como este encara a dura realidade da morte. Qualquer dicionário da nossa língua pátria nos definiria a morte como o fim do ciclo vital. Mas o que nos importa nesta noite é o conceito bíblico, o conceito teológico. E biblicamente falando, a palavra morte, que aparece 323 vezes na Bíblia Sagrada, quer dizer separação, derivando-se do vocábulo grego thanatos, nunca confundindo isto como extinção. Outro vocábulo grego empregado para descrever a morte é teleutão, e quer dizer chegar ao fim. Obviamente, ao fim da jornada terrena. Vamos ver como foi que a morte surgiu entre nós? Vamos colocar a primeira referência aqui para mim, por favor? Gênesis 2, versículos 16 e 17. Glória a Jesus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De forma imperativa, Deus determinou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos existentes no paradisíaco jardim do Éden, com uma única exceção: que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois caso desobedecessem, certamente morreriam. E o primeiro casal desobedeceu a Deus, consumando a prática do pecado. O pecado consumado trouxe-nos desastrosas consequências, e uma das piores foi a introdução da morte no ciclo humano. Vamos ler? Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o veículo que introduziu a morte entre nós foi o pecado. Logo na sequência, elencados, nós temos os 3 tipos de mortes. Vamos ler comigo o que está em negrito na letra A? Todos. Morte física. É a separação entre o corpo, a alma e o espírito. É chamada de morte biológica ou morte comum. Escutem, morre no mundo em média, por minuto, 147 pessoas. E por dia, em média, morre no mundo 211.680 pessoas. Letra B, leiamos: morte espiritual. É a separação entre Deus, a alma e o espírito do homem. É a quebra da comunhão entre a criatura e o Criador. Está muito bem explicitada em Efésios 2, versículo 1, quando a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No passado,
Antes de termos um encontro transformador com Cristo Jesus, estávamos vivos no aspecto físico, mas espiritualmente nos encontrávamos mortos. Porém, quando Cristo nos alcançou, Ele nos deu vida e vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Letra C, leiamos: morte eterna. É também chamada de segunda morte. É o sofrimento final do corpo novamente unido à sua alma e seu espírito, ficando completamente separado de Deus e dos redimidos por toda a eternidade. Isto vai envolver apenas o pecador não regenerado. Nós, salvos por Jesus, não vamos experimentar este tipo de morte. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem, então a morte eterna é chamada também de segunda morte. No início da aula eu citei uma frase de Aristóteles. Ele disse: a morte é a coisa mais horrível que existe. Eu volto a dizer, com esta declaração ele deu a versão do homem natural acerca de como este encara a dura realidade da morte. Para o pecador não regenerado, a morte se apresenta apenas na roupagem da tragédia. Quando vamos a um sepultamento de uma pessoa que partiu sem Cristo, é comum ouvirmos um parente da pessoa que partiu, um amigo ou até mesmo um desconhecido dizer: adeus. Porque tais pessoas não têm esperança da vida eterna. Mas Paulo muda este conceito. Filipenses 1:21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando formos a um sepultamento de uma serva ou de um servo do Senhor, bem que poderemos dizer aquele ou aquela que irá partir. Não que eu queira que isto aconteça. Estou falando em tese. Quando formos, portanto, a um sepultamento de um servo ou de uma serva de Deus, bom que nós poderemos dizer aquele ou aquela que terá partido. Até breve. Porque morte para nós é apenas um processo de separação, é apenas um até breve, louvado seja Deus. Página de número 9, para quem chegou agora, o estado intermediário, Lucas 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Ótima leitura. Muito bom mesmo. Preste bem atenção. Nós não temos aqui uma parábola. Pastor Roberto, mas está escrito aqui na minha Bíblia, a parábola do rico e Lázaro. Por que é que eu posso vos assegurar com convicção que não temos aqui uma parábola? No mínimo por 3 razões. Primeira, parábola é uma nota dos editores das nossas versões modernas e não consta no texto original.
Perfeito? Em segundo lugar, em parábolas não há citação de nomes próprios. E aqui aparecem dois personagens. Vamos lembrar? Abraão e Lázaro, correto? Em terceiro lugar, assim inicia-se o texto. Ora, havia, não é redundância não, mas no grego quer dizer, ora, havia de fato, havia sim na realidade, sugerindo que nós não temos uma parábola e temos sim algo superior a uma parábola. Nós temos um texto real, acontecido, e que Jesus nos reportou através de sua bendita e transformadora palavra. Quem entendeu, diga amém. Página 10, vamos lá. Olha o gráfico colocado logo acima. No Velho Testamento, justos e ímpios, quando morriam, desciam para um lugar chamado Hades, que compreendia o reino dos mortos. Hades é uma palavra grega, o mesmo lugar era conhecido por Seol. Seol é uma palavra hebraica, mas eles não ficavam juntos ou misturados. Os justos, quando morriam, eram levados pelos anjos a um compartimento onde havia gozo, paz e alegria, chamado de seio de Abraão, e chamado também de paraíso. Depois disso havia um grande abismo que ninguém poderia transpor ou violar. Do outro lado do Hades, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Podemos recapitular isso? Vamos lá, eu vou perguntar, eu gostaria que vocês me respondessem. No Velho Testamento, justos e ímpios, quando morriam, desciam para um lugar chamado, mais uma vez, chamado, ficavam misturados, sim ou não? Não. Os justos eram levados pelos anjos a um compartimento onde havia gozo, paz e alegria, chamado de seio de, chamado também de paraíso. Depois disso havia um grande abismo. E do outro lado, onde havia dor, trevas e desespero, eram lançados os ímpios. Entre a morte e a ressurreição de Cristo, houve um interregno de 3 dias. Nesse período, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele esteve no Hades. Efésios 4, versículos 8 a 10. Agora preste bem atenção. O que Jesus fez quando entrou no Hades? Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olhem bem, Jesus entrou no Hades e visitou o lugar onde estavam os ímpios aprisionados. Perfeito? Veja um elemento complicador, capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. A nossa versão bíblica, ou as nossas versões que temos aqui, os irmãos, afirmam que Jesus entrou no Hades e visitou os espíritos aprisionados e teria o Senhor pregado o evangelho aos mortos. Soa estranhamente isso, não soa? Principalmente quando você lê Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado, não é proposto, ordenado, morrerem quantas vezes? Vindo depois disso uma nova oportunidade de salvação? O juízo. Como Jesus poderia ter entrado no Hades e ter pregado o evangelho da salvação aos mortos ímpios? Toda celeuma se dá por conta de um verbo grego que foi pessimamente traduzido. O verbo grego traduzido como pregar, na verdade ele quer dizer na sua essência, anunciar uma boa nova. Curiosamente a palavra evangelho quer dizer boas novas. Por conta da similaridade que existe entre as duas expressões, equivocadamente traduzir o verbo grego, que quer dizer o anúncio de uma boa nova, como pregar o evangelho. Para entendermos de fato o que Jesus fez quando entrou no Hades, precisamos entender como era a salvação no Velho Testamento. Agora sim, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olhem só, no Velho Testamento a salvação era concedida aos homens com base na crença que eles depositavam nas promessas alusivas à vinda do Messias. Quais foram os 2 instrumentos que testificaram que o Messias viria? Primeiro, a lei, e começando por Moisés, que representa a lei.
segundo as profecias e por todos os profetas. Então recapitule comigo, quais foram os instrumentos que testificaram no passado que o Messias viria? Primeiro, a lei. Segundo, as profecias. Quem creu nas promessas alusivas à vinda do Messias e se guardou, foi salvo. Quem não creu nas promessas alusivas à vinda do Messias e se corrompeu, foi condenado. Por que aqueles ímpios ali estavam aprisionados dentro do Hades? Porque tais pessoas, enquanto aqui viveram, não creram nas promessas alusivas à vinda do Messias. Por que então Jesus entrou no Hades? Ele entrou no Hades inicialmente e visitou os espíritos aprisionados, não para pregar-lhes o evangelho da salvação. Ele ali entrou e, como diz o grande teólogo americano e psicólogo Tim LaHaye, é como se ele chamasse a atenção de todos os ímpios e teria dito algo próximo disso. Vocês aqui estão em tormentos parciais e ficarão até o dia do juízo final, quando da minha parte receberão uma sentença condenatória e serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, porque vocês não creram nas promessas alusivas à minha vinda. Mas aqui estou eu para confirmar o que a lei e as profecias de mim mesmo falaram. Amém? Então Jesus ali entrou para confirmar o que a lei e as profecias falavam a seu respeito. Quem entendeu, diga amém. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Muito bem. A parte inicial do versículo é muito interessante. Diz assim: e não perdoou ao mundo antigo. Muitas pessoas querem afirmar que de fato Jesus entrou no Hades e visitou os espíritos em prisão e pregou de fato o evangelho aos mortos, esvaziando o Hades. Eu já li algumas literaturas que afirmam isto, já ouvi alguns escatologistas afirmarem isto, mas a Bíblia diz o contrário: e não perdoou ao mundo antigo. Vamos ver mais uma prova disso? Capítulo 2, versículo 9 agora, por favor. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olhem como esse versículo é profundo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os piedosos. E reservar, no grego é trancafiar, os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Por favor, irmãos, me digam, onde estão os ímpios de todas as épocas que morreram? Dentro do Hades. O Hades funciona como um inferno provisório, de tormentos parciais. Na sequência, Jesus transferiu-se para o lado glorioso do Hades, chamado de seio de Abraão e chamado também de paraíso, onde estavam salvos, que haviam morrido. E cumpriu-se Efésios 4, versículos 8 e 9. Jesus levou cativo o cativeiro. Para onde Jesus levou os salvos que estavam dentro do Hades? Para o terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque existem 3 céus: Uranos, Mesorâneos e Porâneos. Céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. Deuteronômio 10, 14, Salmo 115, versículo 16, Efésios 4, versículos 10. Para onde Jesus levou os salvos que estavam dentro do Hades? Para o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o paraíso. Vamos confirmar? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4, por favor. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Muito bem, Paulo nos dá um grande exemplo. Existem muitas pessoas que gostam da autopromoção. Paulo era contra isto. Ele não queria as luzes dos holofotes voltadas para si. Ele disse: eu conheço um homem, mas o homem era ele mesmo, porque Paulo era extremamente humilde e dependente de Deus. Ele vivenciou um arrebatamento do espírito e descreve o lugar onde estão os salvos que já partiram. Ele descreve o lugar como sendo o terceiro céu, onde hoje se encontra instalado o
paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora mudou o destino dos justos quando estes morrem. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Olhem só, agora, quando um justo, um crente, um salvo morre, biologicamente falando, para onde os anjos levam a sua alma e seu espírito? Para o Hades? Não, agora mudou o destino, é para o terceiro céu, correto? Onde está instalado o paraíso. E o ímpio mudou seu itinerário após a sua morte? Não, o ímpio ao morrer, a sua alma e seu espírito continuam a ser lançados dentro do Hades. Muito bem, vamos dar uma aceleradazinha? Vamos lá, o estado dos justos falecidos. Eu gostaria que vocês lessem comigo, com exceção das referências. Letra A, estão com Deus. Eu costumo dizer que a alma e o espírito do cristão podem ser ilustrados como uma carta que você posta nos correios. A carta é selada, carimbada e registrada e vai chegar no seu destinatário. Assim acontece conosco. Nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa, carimbados com o sangue de Jesus, e os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Quando nós partirmos, o nosso destinatário vai ser a presença de Deus. Letra B, todos lendo. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso. O paraíso está instalado no terceiro céu e funciona como uma sala VIP de recepção aos salvos do Senhor. Letra C, todos. Os justos estão vivos e conscientes. Irmãos, a Bíblia se utiliza muito de uma expressão, os que dormem no Senhor. E lamentavelmente, alguns interpretam equivocadamente essa expressão, apregoando com veemência a doutrina do sono da alma. Para entendermos isto aqui, precisamos antes entender quem dorme na tricotomia. O homem é um ser tricótomo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo. Na tricotomia, quem dorme? Alma e o espírito ou o corpo? O corpo. Mateus capítulo 27, versículo 52, a Bíblia diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos que dormiam foram ressuscitados. Usando o singular, quem dorme então é o corpo, nunca a alma e o espírito. Perfeito? Lembre-se que lá no terceiro céu, no paraíso, estão as almas e os espíritos daqueles que serviram a Deus aqui na terra. Então eles estão conscientes para aquele estágio. Perfeito? Agora observe bem, em segundo lugar, quando a Bíblia diz que eles dormem no Senhor, a Bíblia quer dizer que eles estão conscientes para aquele estágio elevado, maravilhoso, glorioso e inigualável. E estão adormecidos para com os problemas que ficaram para trás. Teria sentido Jesus recolher uma das suas servas do Jardim América, hipoteticamente falando. Com o passar do tempo, ela desperta no paraíso, instalada no terceiro céu. E Jesus, onisciente como é, percebe que ela está extremamente triste e inicia um diálogo com ela. Mas minha serva, eu te salvei, te batizei com Espírito Santo e fogo. Tu recebeste dons espirituais, dons ministeriais. Eu fiz de ti um instrumento em minhas mãos e aprove ao Pai recolhê-la para a minha presença. E tu estás triste aqui? Ah, Senhor, é porque eu morava lá em Goiânia, no Jardim América, um dos maiores bairros da nossa capital. E agora eu estou aqui e onde eu estou vendo o meu companheiro sofrendo muito. Ele tem problema seríssimo de coluna e sequer consegue se levantar. A minha filha está triste porque não passou no vestibular da UFG. O meu filho está angustiado, praticamente não come, não dorme porque terminou o noivado. O papagaio que era registrado no IBAMA não fala mais. O cachorro morreu de tristeza. A Celg está para cortar energia, a Saniago está para cortar água. A NET já foi cortada há muito tempo. O motor do Chevette fundiu e encostaram o carro lá no fundo da casa, Jesus. Se isto acontecesse, o paraíso seria um lugar de gozo, irmãos? Não, de pavor, de desespero, não é verdade? Mas a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Então todos os salvos do Senhor que estão no paraíso instalado no terceiro céu, estão conscientes para aquele estágio elevado, perfeito? E adormecidos para com os problemas que ficaram. Pastor,
No estado eterno nós vamos nos reconhecer? É óbvio. Tu me reconhecerás na glória, quando todos tivermos corpos glorificados, corpos perfeitos, incorruptíveis. Eu vou te ver na glória. Nós conheceremos os personagens do Velho e do Novo Testamento, os pais da igreja, os heróis da fé, os grandes missionários. Nós nos reencontraremos na glória do Senhor. E a família, pastor? Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eu sei que este ente querido que partiu, deixou uma vacância no seu coração. Um dos benefícios da escatologia é o consolo. Paulo diz, consolai-vos com estas palavras. Consola-te. Morte para nós é apenas um processo de separação. Creia, nós vamos nos reencontrar na laureada, encantadora glória de nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Letra D, vamos? Estão em descanso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descanso dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Agora vamos falar rapidamente sobre o céu. Por favor, leamos letra A, todos. O céu é um lugar real, literal. Os beócios ou ignorantes que nada entendem das coisas espirituais afirmam que o céu não passa de um lugar imaginário. Alguns dizem que o céu é mera ficção. Outros dizem que o céu é o resultado de uma interpretação de uma mente cansada, estressada e doentia. Para nós, não. Para nós, o céu é um lugar real e literal, e é para lá que nós vamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Letra B, o céu fica em cima. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. Letra C, o céu é um lugar espaçoso. No texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, João descreve os salvos do período tribulacional. Veremos isto amanhã. Pastor Roberto, então vai haver salvação durante a grande tribulação? Sim, mas não uma salvação graciosa e gratuita como hoje. Durante o período tribulacional, os mártires que serão salvos terão que derramar o seu próprio sangue. Serão mortes horrendas, tétricas, apavorantes. Serão mortos trucidados, fuzilados, decapitados, espancados. Perfeito? E João disse, eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Ele faz alusão apenas aos mártires da grande tribulação. Nem Pitágoras pode contar esta grande multidão. Sabem por que isto é possível? Porque o céu é um lugar espaçoso, e a Bíblia diz que ainda há lugar para aquele que se arrepender. Ele vai ter o direito de entrar no céu pelas portas, bendito seja Deus. Página de número 11, sobre o inferno, vamos lá? Letra A, todos. Ali os ímpios estarão conscientes no sofrimento eterno. A situação do ímpio que morreu, que partiu, é desesperadora. Ele tem consciência do que ocorre ao seu redor dentro do Hades, e tem consciência do que ficou para trás. Conforme Lucas 12, versículos 47 e 48, no inferno haverá diferentes graus de penalidades. Agora, o que mais vai fazer com que um pecador sofra do inferno, vai ser o fato de que ele vai se lembrar de quantas vezes entrou numa igreja como esta, ouviu a palavra da salvação, mas não deu crédito à mesma. Existem três grupos que se manifestam diante da pregação do Evangelho. Nós pregamos e o primeiro grupo diz Cristo? Nunca. Nós pregamos e o segundo grupo diz Cristo? Depois. Mas alguém pregou e o terceiro grupo aqui está. Nós dissemos Cristo agora, bendito seja o nome do Senhor. O rico do texto de Lucas 16, ao morrer, foi lançado dentro do Hades. A Bíblia diz assim, e no Hades, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e disse, pai Abraão, nunca lembrou-se de Abraão enquanto viveu, mande-o, quem? Lázaro, lá na casa do meu pai. Mas onde ele estava quando disse tais palavras? Dentro do Hades. Então ele se lembrou do que ficou para trás. Porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero, consciência, que eles venham para este lugar de tormentos. Noção de geografia, tempo e espaço. A situação do ímpio que morreu é desesperadora. Letra B, leamos, o inferno é para baixo, literalmente.
Se uma pessoa escavar, perfurar, vai achar o inferno? Não vai, porque o inferno compreende o mundo espiritual e não pode ser encontrado a olho nu. Letra C, Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi o que aconteceu a um casal da igreja primitiva, que mentiu ao Santo Espírito de Deus. Como chamava-se o casal? Ananias e Safira. Muito bem, na sequência você tem 3 palavras gregas traduzidas como inferno com sentidos diferentes. Eu gostaria que você lesse isto na sua casa. O arrebatamento da igreja. Leiamos 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. A vinda de Jesus é a nossa bendita e morredora esperança. Sua vinda está notificada em 318 referências apenas nas páginas neotestamentárias. E ela dar-se-á em 2 fases distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente e com exclusividade virá para arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatar quer dizer tirar com força, com violência. 7 anos depois dar-se-á a segunda fase de sua vinda, quando Jesus virá em glória e todo olho o verá. E virá para livrar Israel no final da grande tribulação, para derrotar o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas, e para instaurar na terra o seu reinado milenial entre os homens. Nesta noite falaremos sobre a primeira fase da vinda de Cristo, que vai coincidir com o arrebatamento da igreja. Escute, acerca do dia e da hora da vinda de Jesus, ninguém pode fazer qualquer tipo de anúncio. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Muitas pessoas caíram em descrédito quando anunciaram datas alusivas para a vinda de Jesus. Escute bem, Lutero, o grande reformador, anunciou que Jesus voltaria em 1556. Isaac Newton, pai da ciência moderna, era estudante das profecias bíblicas, anunciou que Jesus voltaria em 1715. Emanuel Swedenborg anunciou que Jesus voltaria em 1770. Guilherme Miller anunciou que Jesus voltaria em 1843. Charles Taylor anunciou que Jesus voltaria em 1976. Marion William Branham, o fundador do Tabernáculo da Fé, anunciou que Jesus voltaria em 1977. Bank Ik-ha anunciou que Jesus voltaria em 1992. O pastor Miranda Leal, da Igreja Só Senhor é Deus de Maringá, no Paraná, anunciou que Jesus voltaria em 1999. E disse mais: se Jesus não voltar nesta data, eu entrego a direção da igreja. Pois teve que entregar, porque Jesus não voltou. Valnice Milhomens anunciou que Jesus voltaria numa manhã de sábado do ano de 2007. E Jesus não voltou. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Isto é primário em escatologia bíblica. Mas vez por outra, eu vejo alguém debater esta questão. Há poucos dias eu estava numa escola bíblica, eu, por questão ética, não vou mencionar o lugar, e muito menos o preletor. Mas ele foi muito infeliz quando afirmou categoricamente que nos seus cálculos, como se isto fosse possível, Jesus voltará em 2016. A Bíblia é categórica, daquele dia e hora ninguém sabe. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Contra isso, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Não passe disso, meu irmão. Vamos aguardar a Cristo como se Ele voltasse hoje. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora preste bem atenção. 3 coisas ocorreram no ato do arrebatamento. Primeiro, o brado de Jesus. No grego é tagma, quer dizer palavra de ordem. É uma expressão de cunho militar. Quando César venceu a Farnáces, rei do Ponto, ele voltou triunfantemente a Roma e na tribuna do Senado ele discursou e disse uma frase que entrou para os anais da história:
Veni, vidi, vici. Isto é, eu vim, vi e venci. Ora, se César, carregado de pecados, pôde se proclamar um comandante vitorioso, quanto mais Jesus, o capitão da nossa salvação, louvado seja Deus. Na sequência, ouviremos a voz do arcanjo. Escute, não é de um arcanjo, e sim do, perfeito? Porque há um só arcanjo, e ele tem nome, ele se chama Miguel, e quer dizer, quem é como Deus? Olha o prefixo, arque, quer dizer, anjo-chefe é o principal. Miguel é o príncipe do exército celestial, e o anjo guardião da nação de Israel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Por que é que Miguel vai entrar em cena antes que a igreja seja arrebatada? Veja como está lindo. Primeiro ouviremos o brado de Jesus, e logo na sequência a voz do arcanjo Miguel. Miguel vai fazer algo muito próximo do que eu vou tentar simular nesta noite. Ele é o príncipe do exército celestial. Neste céu primário, castas demoníacas estão aí, ocupando esse espaço superior. Miguel vai reunir os santos anjos, e é como se dissesse: demônios, recuem, porque a igreja de Jesus Cristo agora vai subir, louvado seja Deus. Por último, viremos o toque da trombeta. Não vamos conectar esta trombeta com as trombetas apocalípticas, capítulos 8, 9 e 11 do Apocalipse. Sobre tais trombetas falaremos amanhã. Para entendermos isto aqui, precisamos recorrer à tipologia bíblica. Vamos ler? Números, capítulo 10, versículo 2. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Muito bem, preste bem atenção. A festa das trombetas era uma das festas mais solenes dos judeus. Deus determinou que eles fizessem 2 trombetas para serem utilizadas por conta da realização desta festa. Por que 2? Fala de testemunho duplo. Deveriam ser feitas de prata. A prata fala de resgate, está ligada intimamente a Cristo. De obra batida as farás. Eu tenho um grande amigo em Brasília, o pastor Jairo, que o pastor Laurindo conhece muito bem, maestro da banda da Marinha do Brasil, vice-pastor da Assembleia de Deus de Sobradinho. Ele viajou para a Europa numa turnê com a banda, e quando voltou foi visitar uma fábrica de instrumentos, Averil, uma fábrica nacional que já exporta instrumentos até para o leste europeu. As melhores orquestras do mundo hoje usam muitos instrumentos fabricados no Brasil. Ele cumpriu o protocolo e no final perguntou ao gerente de produção: onde é que vocês fazem trompetes? E ele o levou a uma sala bem distante, abriu uma porta enorme. Alguns homens amassavam matéria-prima com marretas. E simplesmente ele olhou e o gerente esboçou um sorriso e disse: pode parecer estranho, mas estes homens estão aqui cumprindo a primeira etapa da fabricação de trompetes. E ele retrucou: mas eles estão amassando a matéria-prima. Ele disse: assim está na Bíblia, de obra batida as farás. Ele perguntou: por que tem que amassar a matéria-prima com técnica apurada? Ele rebateu e disse: caso isso não seja feito, o instrumento sai até bonito, mas não alcança as notas musicais. Transportando isso para os dias atuais, estou falando do agir de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deus quer nos burilar, Deus quer nos amassar, Deus quer nos moldar, para que venhamos a dar som perfeito na sua orquestra, que é a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Agora vem a aplicabilidade da tipologia. Primeiramente, os judeus deveriam tocar as trombetas para chamar, vamos dizer, para chamar. Isto aponta tipologicamente para o início da dispensação da graça atual. A dispensação da graça iniciou-se com o toque de uma trombeta, que é a pregação do Evangelho, que convida os pecadores ao encontro com Cristo Jesus. Romanos 1,6 diz a Bíblia: sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Vamos ler um texto bíblico muito interessante, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Muito bem.
Paulo disse assim: por vós soou a palavra do Senhor. No texto original diz assim: por vós trombeteou a palavra do Senhor. A pregação do evangelho é comparada ao toque de uma trombeta, despertando a consciência do pecador para que ele venha a Cristo Jesus. Então o primeiro toque era para chamar, apontando para o início da dispensação da graça. Perfeito? O segundo toque é para anunciar a partida dos arraiais. E a Bíblia diz no texto sequencial de Números 10, que eles tocavam de maneira gloriosa e de maneira simplesmente impactante. E os judeus sabiam que o segundo toque era para anunciar a partida deles dos arraiais. Que grande emoção os envolvia. As mães pegavam os filhos pelas mãos, os homens pegavam as tendas, a bagagem, e entendiam: é hora de deixarmos este lugar e migrarmos para outro lugar. O segundo toque aponta para o final da dispensação da graça atual. Irmãos, eu louvo ao meu Senhor, porque nós estamos muito perto de ouvirmos o toque desta trombeta, anunciando a nossa partida deste mundo e o nosso encontro com Jesus Cristo nos ares. Paulo estabelece uma ordem. Ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No grego é fitano, quer dizer, eles vão encabeçar a fila. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. No dia do arrebatamento, Jesus não vai pisar a terra. O Espírito Santo que habita no nosso interior vai operar como imã, vai nos impulsionar ao encontro de Jesus nos ares, e nós seremos transformados. Paulo fala sobre a rapidez da transformação dos nossos corpos. Vamos ver? 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olhem que coisa linda. Num momento, num abrir e fechar de olhos. No grego é átomo, quer dizer partícula indivisível. Os estudiosos do grego afirmam que, se fosse possível cronometrar o tempo que Deus vai levar para transformar os nossos corpos no dia do arrebatamento, seria algo em torno de 1 trilionésimo de segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós seremos transformados. Podemos crer que o arrebatamento está perto de acontecer? Podemos e devemos, porque os sinais proféticos e escatológicos se cumpriram na sua íntegra, na sua totalidade. Ora, pastor, então por que é que Jesus não voltou? Primeiro, porque tudo obedece a uma ordem de Deus. Em segundo lugar, porque nós estamos inseridos no contexto de Mateus capítulo 24, versículo 8, o princípio de dores. É uma linguagem metafórica que descreve o quadro da mulher parturiente que está prestes a dar à luz. Antes que a mulher dê a luz ao filho ou aos filhos, ela tem uma sequência de dores, algumas mais amenas, outras mais agudas, mais graves, mas todas as têm. Depois das dores vem o alívio, nasce o bebê ou nascem os bebês. Nós estamos no princípio de dores. É por isso que você percebe que os dias são mais do que trabalhosos, como disse Paulo. Você percebe a força do mal se opondo à marcha triunfante da igreja de Cristo na face da terra. Estamos vivenciando o princípio de dores. Mas eu louvo a Deus, porque muito em breve nascerá o tempo em que eu, você, nós deixaremos este mundo e subiremos ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Quem crê nisso, aplauda Jesus comigo nesta noite, porque Ele de fato está voltando. Escute, nós vamos agora nos preparar para a projeção das imagens. Primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. John Kennedy afirmou: a humanidade deve dar fim à guerra, ou a guerra dará fim à humanidade. Irmãos, estatísticas fiéis informam que até o ano 2000 a humanidade experimentou o dissabor de 15 mil guerras oficiais. Na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, morreram 51.238.000 pessoas. As guerras sempre deixaram marcas de destruição, pavor e morte.
Aí estamos vendo a guerra do Iraque e uma equipe monitorando um poderoso canhão. Vemos aí um soldado em plena guerra do Afeganistão. Ele é americano. Olha a parafernália que ele tem consigo. Eu estava ministrando no seminário e um general do exército disse que toda essa estrutura pesa em torno de 40 quilos. Aí estamos vendo a primeira explosão atômica que o homem tomou conhecimento. Ocorreu em Trinity, Novo México, nos Estados Unidos, no dia 16 de julho de 1945, às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos. Um cogumelo de fogo se formou, chegando a 10 mil metros de altura, inaugurando a era atômica. Vale-se dizer que há no mundo 4 toneladas de explosivos para cada habitante da Terra. Aí o lugar da explosão, Trinity, Novo México, Estados Unidos. E um obelisco foi construído. Este homem ao centro chamava-se Saddam Hussein. Ele foi apelidado de carniceiro de Bagdá. Governou o Iraque por 24 anos, de 1979 a 2003. Ele foi um homem cruelíssimo, chegou a matar seus 2 genros, que eram generais do seu exército. Ok. Olhem, em 1988 ele matou 5 mil curdos, lançando sobre eles armas químicas e biológicas. Ele era megalomaníaco, tinha mania de grandeza, tanto é que reconstruiu Babilônia. Olha a famosa porta de Star. Só um cidadão ligado ao setor do petróleo deu-lhe 30 milhões de dólares para auxiliar na reconstrução de Babilônia. Aí vemos o ex-presidente americano, George Walker Bush, que depois de receber um relatório nada confiável da CIA, que indicava que o Iraque manipulava armas químicas e biológicas, mesmo sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, que é composto por 15 nações, 5 fixas e 10 rotativas, com 2 anos de mandato para cada uma dessas rotativas. Mesmo assim, ele ordenou o ataque de suas tropas ao Iraque. Os americanos desembarcaram no Iraque no dia 19 de março de 2003, juntando-se a outras tropas de outros países, formando então um efetivo multinacional. Ok. Os ataques contra as bases de Saddam foram muito bem planejados e executados. Primeiramente por terra, vejam que foto impressionante. Depois, por água e pelo ar. Eu volto a dizer, Saddam Hussein era megalomaníaco, tinha mania de grandeza. Ele chegou a ter 50 palácios. Este era o maior deles. Morreram na guerra do Iraque 4.500 soldados americanos. Em contrapartida, morreram mais de 100 mil civis. Olhem que cena comovente, irmãos. Esta cena, volta para mim, esta cena é uma cena real, uma cena comovente, uma cena muito séria mesmo, da guerra do Iraque. O soldado, em meio ao fogo cruzado, teve a compaixão de pegar uma garotinha iraquiana. Houve uma denúncia acerca do paradeiro de Saddam. Um parente o delatou, em busca do recebimento de uma poupuda recompensa. Saddam estava aqui nesse buraco. Olhem-no, barbudo, cabeludo, cheiro mal, com piolhos e percevejos. Vejam que os militares encontraram dentro do buraco 750 mil dólares e títulos ao portador. Ora, ele roubou, segundo fontes iraquianas, 40 bilhões de dólares, ao lado dos seus 2 filhos, Uday e Qusay. Aí Saddam chegando no tribunal iraquiano, que o condenou à morte por enforcamento. Saddam foi executado no dia 30 de dezembro de 2006. As tropas americanas deixaram o Iraque em novembro de 2011. Quando falamos de guerra convencional e de guerra não convencional. Nós temos aí o retrato que vamos ver agora, uma atitude de guerra protagonizada pelo terrorista número 1, Osama Bin Laden. Ele era o 17º filho do clã dos Laden da Arábia Saudita, tinha 3 cursos superiores, herdou uma fortuna em 350 milhões de dólares do seu pai. Poderia utilizar a cultura e o dinheiro que tinha para a filantropia, para o altruísmo, para a ajuda ao próximo, mas optou pelo terror. Fundou e manteve até enquanto viveu a rede Al-Qaeda, que quer dizer a base em português. No dia 11 de setembro de 2001, ele protagonizou o maior atentado terrorista de todos os tempos contra os Estados Unidos da América do Norte. Para isso, ele inseriu na nação mais poderosa do mundo 19 terroristas de origem árabe. Os alvos a serem atingidos seriam 3. Primeiro, o World Trade Center,
Olha, era um complexo arquitetônico formado por 7 edifícios, destacando-se as torres gêmeas. A Torre Norte tinha 417 metros, a Torre Sul 415, juntas compunham 110 andares. Aqui operavam 435 empresas de 26 países. 2 aviões sequestrados pelos terroristas foram arremessados como mísseis contra as torres. O primeiro choque tinha acontecido, o segundo avião está fazendo a manobra, vejam. Olha o impacto. Impressionante. Irmãos, esta foto é impressionante. O data show da direita está com a resolução melhor. Olhem, essas pessoas estavam nos últimos andares. É impressionante. Elas não tinham como serem socorridas. O corpo de bombeiros não tinha tempo e instrumentos apropriados para resgatá-las. Consequentemente, muitas pularam para a morte. Vocês estão vendo essa foto aqui em destaque? São 2 pessoas que saltaram juntas, antecipando o seu sofrimento. Até nisso a Coca-Cola tira lucro. É impressionante. Se fosse o caminhão do Big Boy, ficaria 4 quadras lá atrás. Morreram aí 2.819 pessoas. Aqui está um novo World Trade Center. A primeira torre está pronta, vejam. Aqui a segunda vai ser construída. Olha o momento dos ataques, quando um assessor comunica ao ex-presidente George Walker Bush. Vejam o seu olhar. O segundo alvo a ser atingido foi o Pentágono, que fica em Arlington. É a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aqui trabalham 23 mil funcionários, entre civis e militares. Um terceiro avião foi sequestrado pelos terroristas e arremessado contra o Pentágono. Olha o momento do impacto. Morreram 140 pessoas. O número de mortos só não foi maior porque a ala onde o avião chocou-se estava desativada, passando por uma séria reforma. O último alvo a ser atingido seria a Casa Branca em Washington. No entanto, passageiros do 4º avião entraram em luta corporal contra os terroristas e o avião caiu numa pastagem em Shanksville, na Pensilvânia. No total, morreram 3.225 pessoas. Os americanos choraram seus mortos. Lançaram uma caçada frenética e alucinante a Osama Bin Laden no Afeganistão, mas não o encontraram. 10 anos depois, a CIA encontra Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, nesta casa avaliada em $1 milhão. Houve então uma operação que foi praticamente, no aspecto cerebral, planejada pelo próprio presidente Barack Obama e Hillary Clinton. Olhem, e uma tropa de elite da Marinha partiu e executou o terrorista número 1. Bin Laden teve o seu corpo envolto em lençóis brancos, depois de passar por um ritual islâmico, e, em tese, foi lançado no Mar da Arábia. Barack Obama vai à TV e comunica que o homem que um dia colocou a América de joelhos estava morto. A multidão sai às ruas e comemorou a morte do terrorista número 1. Segundo, melhor, olhe, esta foto, ela é algo assim surpreendente, porque ela já nos remete a uma guerra civil que está acontecendo hoje na Síria, de Bashar al-Assad. Um ditador cruelíssimo e sanguinário, irmãos, sanguinário. O país está dividido, o país tornou-se uma colcha de retalhos. Damasco está praticamente destruída. Ok, olhem, é uma das fotos mais comoventes que eu já vi. O que vocês estão vendo aí é parte de milhares de cidadãos que foram mortos pelo próprio presidente e o seu efetivo militar. Bashar al-Assad ordenou que os seus asseclas lançassem sobre a população indefesa um gás venenoso chamado sarin. Milhares de pessoas morreram. Muito bem, agora vamos para o segundo sinal. Fomes, é plural mesmo, é como está na Bíblia, porque há fome parcial e fome total. Irmãos, é bom que nós saibamos que cientistas afirmam que a idade da fome iniciou-se em 1974, quando nações africanas e asiáticas foram surradas por este pesadelo. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, nos informa que morrem por dia no mundo como vítimas da fome 35 mil pessoas. Olha esta foto, ela foi tirada no ano passado, mostrando o drama da população do Sudão. Olhem a vergonha, a timidez.
Esta mulher está fazendo um tratamento estético à base de pó de ouro. É um contraste, sabendo que milhões passam fome no mundo. Bangladesh, as pessoas se acotovelando para comerem uma ração de milho pré-cozido. Olhem, isso é fome, irmãos. Vejam. Olhem, tudo isto é muito chocante, mas nós precisamos ver de fato o quadro da fome no mundo. Esta foto ganhou notoriedade mundial. Quem a fez foi o fotógrafo Kevin Carter, e ele ganhou aquele famoso prêmio Pulitzer. No entanto, 3 meses depois de ser premiado, ele suicidou-se, porque esta cena não saiu da sua mente. O garotinho africano combalido, prestes a morrer, e o urubu lá atrás aguardando sua morte para devorá-lo. Vejam, é uma das fotos mais tristes que eu já vi em toda a minha vida. Acredite, essa pessoa ainda está viva, a barriguinha colada, vejam, olha as pernas, as mãos. Olhando uma cena como esta, nós nos comovemos, mas esta é uma ótima oportunidade para que você reflita sobre a bondade de Deus para contigo, respeitando a dor e o sofrimento de milhões de pessoas do mundo que passam fome. Reflita como Deus tem sido bom para contigo. Você almoçou, você lanchou, você jantou ou vai jantar. Então, levante uma das suas mãos e agradeça a Deus pelo pão que Deus te deu hoje. Outro sinal, pestes. Pestes como câncer, que ocorre em função da multiplicação descontrolada das células e é responsável por 13% das mortes do mundo. A lepra, doença mais antiga do mundo, promovida pelo bacilo de Hansen, por isso é chamada de hanseníase. A Índia lidera o ranking mundial, o Brasil vem logo em segundo lugar em casos de lepra. Vale-se dizer que no mundo todo, aproximadamente 16 milhões de pessoas têm lepra. O ebola é uma febre hemorrágica promovida pelo vírus ebola, que foi detectado por cientistas em 1976, às margens do rio Ebola, na República Democrática do Congo, antigo Zaire, onde esta peste já matou 100 mil pessoas. AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, chamada também de SIDA. Esta peste surgiu há cerca de 30 anos atrás. É promovida pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, que adentra o seu organismo, destruindo as células que defendem o nosso corpo contra o meio externo, chamadas de linfócitos T4. Olha, um cidadão chinês vitimado pela AIDS. É muito comum um paciente terminal de AIDS ter esse tipo de câncer, sarcoma de Kaposi. Outra peste, a SARS, síndrome respiratória aguda ou pneumonia asiática, oriunda da Ásia, surgiu em 2002, fez centenas e centenas de vítimas. Veja os noivos com máscara para evitar o contágio. A gripe aviária, ou gripe do frango, oriunda da Ásia, surgiu também em 2002 e fez milhares de vítimas. A dengue, promovida pelo mosquito Aedes aegypti, é ainda um desafio para nós aqui no Brasil. A tuberculose, promovida pelo bacilo de Koch. Lamentavelmente, esta peste mata no Brasil cerca de 6 mil pessoas por ano. E a tuberculose afeta hoje diretamente 1/3 da população do mundo. Esta é outra peste que já surrou o Brasil e agora surra o pobre povo do Haiti. O cólera, promovido pelo vibrião colérico, sacudiu o Brasil no final da década de 90, principalmente as regiões norte e nordeste, fazendo milhares de vítimas. Agora sacode o pobre povo do Haiti, onde milhares e milhares de pessoas já morreram. A gripe influenza A, H1N1, conhecida como gripe suína, oriunda do México, surgiu em abril de 2009. O ex-ministro da Saúde do Brasil chamava-se José Gomes Temporão. Ainda bem que ele era temporão, porque ele afirmou que nós não deveríamos nos preocupar, porque esta peste não chegaria até os nossos domínios. O Brasil está liderando o ranking mundial em casos de óbito em decorrência desta gripe suína, influenza A, H1N1. Terremotos, outro importante sinal. Isaías 24:20, o profeta vaticinou, e a terra cambaleará tal qual um ébrio. Irmãos, os abalos sísmicos estão acontecendo com maior frequência e intensidade. Aí estamos vendo um terremoto que sacudiu a China em 12 de maio de 2008 e matou 70 mil pessoas. O mesmo terremoto
Este hotel sequer foi inaugurado, totalmente destruído. Olha o terremoto de Aquila na Itália, de 6 de abril de 2009, matou 294 pessoas. A mulher está vendo ali o que restou do seu veículo. O terremoto de 12 de janeiro de 2010 sacudiu o Haiti. Olha Porto Príncipe, a capital afetada. Olha o Palácio Presidencial como ficou. Essa cena é forte. Este homem está empilhando os cadáveres, vejam. Olhem, morreram cerca de 350 mil pessoas. Olha o terremoto de 27 de fevereiro de 2010, que sacudiu o Chile, matando 452 pessoas. O terremoto que sacudiu uma cidade da Nova Zelândia, no dia 22 de fevereiro de 2011, e matou 201 pessoas. O terremoto que sacudiu uma cidade histórica da Turquia, no dia 23 de outubro de 2011, e matou 601 pessoas. O terremoto que sacudiu a cidade de Ban, uma cidade histórica que sofre muito no Irã, no dia 11 de agosto de 2012, e matou 306 pessoas. O terremoto que sacudiu uma cidade da China, no dia 7 de setembro de 2012, e matou 80 pessoas. O terremoto que sacudiu São Marcos, na Guatemala, e matou, no dia 7 de novembro de 2012, 52 pessoas. O terremoto que sacudiu uma cidade do Irã, no dia 9 de abril deste ano, e matou 59 pessoas. A mesma cidade, no dia 16 de abril, olhem só, portanto, 6 dias depois, sofreu um novo terremoto que matou 40 pessoas. Um terremoto que sacudiu uma cidade da China, no dia 20 de julho deste ano, de 2013, e matou 208 pessoas. A mesma região sofreu um novo abalo, no dia 22 de julho deste ano, e matou, lamentavelmente, 94 pessoas. O terremoto que sacudiu as Filipinas, no dia 12 de outubro deste ano, e matou 215 pessoas. Ok. Esta linda cidade é Los Angeles, fica na Califórnia, Estados Unidos. Ok. Esta é São Francisco. O que elas têm em comum? Promiscuidade. Deus tem levantado profetas para advertir os moradores destas referidas cidades. E Deus tem dito que, caso não haja uma mudança comportamental, Ele, o Senhor, irá puni-las. Entre uma e outra, a terra está se abrindo. Essa aqui é a famosa falha de San Andreas, ou Santo André. Pastor, mas ela é pequenina? Não é não, ela é tirada via satélite. Ela tem 1.290 quilômetros de extensão. A terra está cortando a Califórnia, melhor, essa brecha está se abrindo na Califórnia. Cientistas americanos da área sismológica acreditam que um terremoto de grandes proporções poderá partir literalmente a Califórnia ao meio. Falsos profetas, outro sinal. São homens que dizem possuir uma identidade messiânica ou divina, mas são cegos que guiam outros cegos ao abismo eterno. Elencando aí esta relação, aparece primeiramente Jim Jones. Jim Jones era de Indiana, Estados Unidos. Ele fundou uma seita chamada Templo do Povo. E ele cometeu abusos contra os seus liderados. O FBI estava no seu encalço. Ele fugiu para a selva da Guiana, onde no meio da floresta fundou uma cidade que levava o seu nome, Jonestown, isto é, a cidade de Jones. E levou muitos seguidores consigo. Irmãos, a imprensa americana para lá seguiu e enviava informações e imagens dos abusos que ele cometia contra os seus liderados. O Congresso americano então enviou um parlamentar para averiguar se tais denúncias eram verdadeiras. Depois de confirmar tudo, este parlamentar subiu a escada que dava acesso ao avião, mas foi assassinado pelos seguranças de Jim Jones. Na sequência, Jim Jones fez uma bebida venenosa, misturou suco com cianureto e ordenou a todos os seus seguidores que bebessem. Ele disse-lhes: bebam e adormeçam. Todos beberam e morreram. 913 pessoas, dentre elas 260 crianças. Na sequência, Jim Jones deu um tiro contra a cabeça, suicidando-se. Isto ocorreu no dia 18 de novembro de 1978. David Koresh,
Outro falsário. Este homem era líder da seita Ramo dos Davidianos. Ele se isolou nesse rancho em Waco, no Texas, com 80 seguidores. O FBI mandou 4 agentes, porque haviam denúncias que ele tinha armas e farta munição, e dizia estar preparado para a batalha do Armagedon. Ele matou os agentes, depois houve um reforço de mais agentes, por 51 dias, sabendo que seria preso e pegaria a pena máxima, a cadeira elétrica. Simplesmente ele fez um pacto de morte com seus seguidores. Ele colocou fogo na casa e todos morreram no dia 28 de fevereiro de 1993. Este é outro falsário, Rael, líder da seita dos israelianos. Líder da seita dos israelianos. Este homem disse que a humanidade foi clonada por extraterrestres e que nós deixaremos o mundo em naves espaciais. Agora vamos falar da igreja maradoniana, fundada em Rosário, na Argentina, no dia 30 de outubro de 1998. É bom que saibamos que Maradona em si nada tem a ver com esta igreja. Ao contrário, eles exploram a sua imagem. Olha aí um grupo que segue, tranquilinho, ok. Esse grupo representando ali a amplitude desta igreja chamada maradoniana. Olha ali o cartaz. Graças a Deus por ser argentino. Deus é uma alusão a quem? A Maradona. Ah, pastor, mas é um grupinho de incautos. A igreja maradoniana tem mais de 500 mil seguidores. Só no Brasil, 18 mil. Okay. Outro falsário, Li Hongzhi, ele é chinês. Em 1992, ele fundou a maior seita do mundo na atualidade, o Falun Gong, chamado também de Falun Dafa. Ele foi expulso da China e mora hoje nos Estados Unidos. Sua seita está presente em 165 países e tem mais de 150 milhões de seguidores. Olha uma reunião do Falun Dafa. Símbolos da nova era estão incorporados, o Yin e Yang e a cruz suástica nazista. Outro falsário, Shoko Asahara, líder e fundador da seita Suprema Verdade no Japão. Ele é o autor intelectual do atentado contra o metrô de Tóquio. Em 1995, ele ordenou que os seus seguidores lançassem sobre a população indefesa um gás venenoso chamado sarin. 12 pessoas morreram e 5 mil ficaram intoxicadas. Ele mais 12 líderes da sua seita estão presos. Foram condenados à morte por enforcamento, mas sempre conseguem adiar suas execuções. Lá na prisão onde ele está, ele toma banho numa banheira, a água suja do seu corpo é engarrafada, e ele vende por $200 um gole da água suja do seu corpo, intitulada Água Purificadora da Alma. Quem entregar todos os seus bens para ele, recebe um diploma com os seguintes dizeres: passagem garantida para o céu, e pode se ajoelhar e beijar o dedão do seu pé direito. Hans Huber, este homem era escritor de obras de ficção científica nos Estados Unidos, e ele fundou em 1954 a Cientologia, a religião das estrelas. Olha um prédio da Cientologia. Vale-se dizer que o garoto propaganda desta seita é o ator Tom Cruise, que aliás separou-se da esposa em função dos seus envolvimentos radicais com esta seita. Raimundo Irineu Serra, mestre Irineu, um seringueiro de Brasileia, no Acre, fundou uma seita genuinamente brasileira, o Santo Daime, a doutrina da floresta. O forte do Daime é o chá ayahuasca. Este chá é alucinógeno. Muitas pessoas, quando tomam, têm fortes dores de cabeça, têm náuseas, diarreia, outros convulsões, e algumas vão até a óbito. Do que é feito o chá? De um cipó chamado mariri e folha de chacrona. Aí eles fervem tachos e dão às pessoas para que bebam. É bom que saibamos que várias celebridades nacionais e internacionais praticam daime. A atriz Lucélia Santos, a atriz Maite Proença, o ator Paulo Betti, o cantor Gilberto Gil, o cantor Ney Matogrosso, o cantor Sting, todos são adeptos do daime. Este homem foi um dos maiores líderes hindus de todas as épocas e um falsário, Satya Sai Baba. Fazia sinais surpreendentes. Muitas pessoas aqui em Goiânia
seguiam a Satya Sai Baba. Aí estamos vendo uma cena tétrica, apavorante. É o resultado de se crer num falsário. Joseph Kibweteri, que fundou uma seita chamada Restauração dos 10 Mandamentos, em Kanungu, a 320 quilômetros distante de Kampala, capital de Uganda, na África. Este homem, irmãos, ele anunciou que o mundo acabaria no dia 31 de dezembro de 1999. Como o mundo não acabou, ele ficou mal visto na sua cidade. No dia 16 de março do ano 2000, ele reuniu seus seguidores na capela onde eles ministravam e disse-lhes: a Virgem Maria hoje me comunicou que amanhã virá para levar-nos para o céu. Tragam-me tudo que vocês têm de valor: joias, cheques assinados, cartões de créditos com as suas respectivas senhas, objetos de valor, enfim, tudo, porque iremos para o céu. É uma medida de fé, é uma atitude de fé, é uma prova de fé. Vamos deixar tudo que nos prende neste mundo. No dia seguinte, os incautos compareceram e lhe perguntaram: e a Virgem Maria, quando vai chegar? Ele disse: me entreguem tudo que vocês têm de valor e fiquem aqui cantando, porque eu vou recepcioná-la, cumprindo o cerimonial. Ele trancou as portas, lançou um galão de gasolina misturado com ácido sulfúrico e riscou um palito de fósforo. Houve uma explosão que matou 530 pessoas, dentre elas 78 crianças. Olha o garotinho se sentindo exalar do mau cheiro depois da explosão. Olhem, muitas pessoas estão utilizando equivocadamente esta foto, dizendo que são cristãos. Não, aí são seguidores de Joseph Kibweteri, em Kanungu. Masaharu Taniguchi, fundador do Seishonoye, um falsário. Eu lamento, muitas pessoas pensam que o lar do progredir infinito é uma coisa boa, mas não é. Aparentemente é uma filosofia até inofensiva, aparentemente. Mas se você analisar o conjunto doutrinário do Seishonoye, você vai entender que é uma das seitas mais terríveis. O Reverendo Moon, talvez o maior de todos os falsários, pai da Igreja da Unificação, nasceu em 1920 em Pyongyang, na Coreia do Norte. Foi presbiteriano, depois transformou-se em pregador pentecostal, mas aí apostatou-se. Em 1954, mudou-se para Seul, capital da Coreia do Sul, onde fundou o monismo, a Igreja da Unificação. Em 1957, publicou o seu livro intitulado O Princípio Divino, onde apresenta a sua base doutrinária. Ele diz: Jesus falhou porque não constituiu linhagem familiar. Eu vim corrigir a falha de Cristo. Que absurdo. Em 1972, mudou-se para os Estados Unidos, de onde controlava a extensão de sua milionária seita. No Brasil, ele tinha um centro de catequese em Jardim, no Mato Grosso do Sul, uma cidade distante de Campo Grande, a 200 quilômetros. A revista Veja denunciou, antes de sua morte, que ele tinha 50 fazendas enormes, só no estado do Mato Grosso do Sul. Olhem o reverendo Munyanshoramu num salão suntuosíssimo. Aí o seu filho, o sucessor, Jin Moon. Aí o maior casamento coletivo que já tivemos informação. Ocorreu em 1995 no Estádio Olímpico de Seul, capital da Coreia do Sul, celebrado pelo reverendo Munyanshoramu. 35 mil casais. Só que lá na seita do reverendo Moon, as pessoas não escolhem com quem vão se casar. Os líderes é que determinam. Eles fazem um cruzamento de informações, como questão étnica ou racial, tipo sanguíneo, grau cultural, poder aquisitivo, e aí determinam com quem cada pessoa vai se casar. É comum brasileiro casar-se como alemã. E os noivos só se conhecem por fotografia, do jeito que fotografia engana, irmãos. Okay. Olha aqui, esta jovem terminou de casar, olha a alegria dela. Olhem, sabe por que ela está assim? Ela nem sabe quem é a pessoa que está ao seu lado. Então esta é a seita do reverendo Moon, que morreu no dia 2 de setembro do ano passado. Falsos cristos. Aí está o senhor Henrique Cristo, na verdade o seu nome é Yuri Thaís. Ele é de Indaial, Santa Catarina, e afirma que quando era verdureiro, em 1969, o pai revelou-lhe que ele é a reencarnação do Cristo. Ele é presidente do MEPIC, Movimento Eclesiástico Pro-INRI. Sua sede fica no bairro do Boqueirão, em Curitiba, Paraná, mas tem aqui uma casa que é uma chácara avaliada em 5 milhões nos arredores de Brasília. Aí outro falsário, José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho de Ponce, Porto Rico.
Este homem, irmãos, afirma que no final da década de 70, anjos comunicaram-lhe, escutem bem, que ele é o verdadeiro Cristo. Olhem só. E em 1986, ele fundou a igreja Crescendo em Graça, cuja sede fica em Miami, na Flórida. Para ele, o número 666 é um número bom. Todos os seus seguidores tatuam este número no braço direito. Agora surgiu um novo falsário, Sergei Torop, é o novo falso Cristo. Ele é russo, ele era guarda de trânsito. Um dia ele cansou, entregou o cap, entregou o apito, o cacetete, tirou o uniforme e disse: eu sou Cristo. Olhem ele aqui. Aí ele migrou para a Sibéria, que é uma região muito fria, né? Olha, irmãos, pose de Cristo, com todo o microfone, túnica, sandália franciscana, vejam. Aí ele tem uma comunidade, Vissarion. Vissarion é o seu sobrenome. É na Sibéria, olha aí a sede. Cerca de 30 mil pessoas compraram propriedades ao lado e estão junto dele. Outro sinal, angústia das nações. A palavra angústia vem do grego aporia e quer dizer incapacidade para se livrar de uma situação adversa. Irmãos, a doença mais comum hoje é a depressão. A cada 30 segundos, uma pessoa suicida-se no mundo. Dostoiévski disse: no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Outro sinal, apostasia. Apostasia é o recuo da fé, o abandono da fé outrora confessada em Cristo Jesus. Mas eu vejo a apostasia em 3 ângulos. Primeiro, a apostasia da fé. Aí vemos tais pessoas orando, quebrantadas diante de Deus. É uma cena linda. Quantas pessoas tiveram um encontro transformador com Jesus, mas depois voltaram para o mundo de horror e de pecados? Esta é a apostasia da fé. Em segundo lugar, apostasia familiar. Esta mulher chama-se Sarah Palin, era governadora do Alasca. Há 18 meses de findar o seu mandato como governadora do seu estado, ela renunciou. Renunciou porque ela percebeu que estava perdendo o controle da sua família. E então ela deu uma coletiva, porque muitas pessoas começaram a conspirar contra ela. Algumas começaram a fazer montagens caluniosas contra ela. E perguntaram-lhe na coletiva: por que você renunciou? Ela disse: porque eu vou cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha família. Sarah Palin reorganizou a sua família e blindou a família contra as investidas do maligno. Ela é serva de Deus. Ela continua com uma carreira política brilhante, mas a sua prioridade é o reino de Deus. Ela é uma mulher sábia. Porém, quando nós olhamos ao nosso lado, nós vemos tantas famílias esfaceladas. Eu glorifico a Deus, porque a Igreja Catedral da Família surgiu para fazer a diferença, amparando as famílias. A apostasia ministerial. Este é o maior pregador de todos os tempos, Billy Graham. Billy Graham é chamado de obelisco da integridade. Tem 95 anos de idade, mesmo sofrendo de mal de Parkinson, ainda usando as redes sociais, prega o evangelho e se organiza para realizar a maior cruzada evangelística de todos os tempos. Irmãos, quantos obreiros e obreiras bem jovens, vigorosos e vigorosas, estão de braços cruzados, não querem mais nada com a obra, apostataram-se ministerialmente. Billy Graham nunca apostatou. Billy Graham está em pé, levantando a bandeira ensanguentada da cruz do Calvário. Muito bem, outro importante sinal, o derramamento do Espírito Santo. A bela profecia de Joel 2,28, que nos diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, cumpriu-se em parte no dia de Pentecostes, arrasta-se parcialmente pela dispensação da graça, e cumprir-se-á plenamente no milênio. Nós estamos vendo aqui uma cena muito linda, uma irmã recebendo o batismo com o Espírito Santo, na hora em que ela desceu as águas batismais. Que coisa gloriosa! Outro sinal, o esfriamento do amor, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor esfriou de fato para muitas pessoas, para muitos irmãos da mesma igreja, para muitos membros da mesma família, para muitos obreiros que andam hoje em lados opostos, para muitos casais. Horror, perseguição e morte é um dramático sinal dos últimos tempos. Enquanto nós estamos aqui nesta noite,
Muitos cristãos estão sendo mortos ao redor do mundo. Esta cena é impactante, e a outra também, mas eu preciso mostrá-las. Escutem, vocês estão vendo aí a morte de uma serva de Deus e o seu bebê na Nigéria. Cidadãos muçulmanos entraram numa igreja, espancaram os crentes e atearam fogo. Ela conseguiu correr, mas depois foi morta e o seu corpo foi carbonizado. Olha esta cena. A perseguição na Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e não é um país de origem árabe. Mataram esta serva de Deus e cortaram sua cabeça. Ok. Outro importante sinal. O gemido da natureza, Romanos 8, 22. Paulo diz que a natureza geme. Geme porque o homem a destrói. Olha a mortandade de peixes no leito do rio Paraíba do Sul, que corta Minas, São Paulo e Rio. Ok. A natureza geme por conta do comércio de carvão e madeira do mundo, que reduziu a 50% as florestas do mundo. A natureza geme por conta dos acidentes ecológicos. Olhe a explosão na plataforma de exploração de petróleo da British Petroleum no Golfo do México, nos Estados Unidos, no dia 20 de abril de 2010. 11 pessoas morreram, vazaram 800 milhões de litros de petróleo que promoveram o maior acidente ecológico dos Estados Unidos. Daniel 12:4, o aumento da ciência, um importante sinal. Irmãos, olhem bem, o século XIX foi o século da Revolução Industrial. Em todo o século XIX tivemos 4.000 invenções. Hoje, o número de invenções patenteadas chega a 1.000 por dia. E temos invenções que mudaram a vida dos homens definitivamente na Terra, como o automóvel. Aliás, pastor Edson Ribeiro de Carvalho, eu quero lhe dizer que este carro é meu, só que eu uso apenas nos seminários. Ok. A motocicleta, e que linda, hein, irmãos? Também. Ok. O avião, o A380, é o maior avião comercial do mundo. O helicóptero. O raio laser. O telefone celular. Aliás, eu estive há poucos dias atrás em Rondônia, um estado maravilhoso. Eu fui com o irmão numa tribo indígena, mas bem distante da cidade. E antes de chegar lá, uns 20, 30 quilômetros, já não dá mais sinal de celular. E quando eu cheguei na aldeia, eu vi vários índios com telefone celular iPhone 5. Falar com quem, meu Deus? O rádio. A máquina fotográfica. O GPS. A TV. O computador. Um robô. O trem-bala, no Brasil ainda não tem trem-bala, mas em compensação sobra bala dentro de muito trem por aí. O microfone que tanto nos auxilia. Um lindo transatlântico, que essa foto é belíssima. Um submarino. O homem conquistando a Lua no dia 20 de julho de 1969. Collins, Aldrin e Armstrong. O primeiro astronauta a pisar na Lua foi Neil Armstrong. E ele disse aquela frase célebre: este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Um satélite que em órbita envia imagens e informações para nós aqui na Terra. A primeira bebê de proveta do mundo, hoje falamos fertilização in vitro. Louis Brown nasceu em Alda, na Inglaterra, no dia 25 de julho de 1978. A primeira clonagem animal de sucesso. Como chamava-se essa ovelha? Apresentada ao mundo pelo embriologista Ian Mundt em 1997. Dolly foi sacrificada em 14 de fevereiro de 2003. Está embalsamada no Museu Real de Edimburgo, na Escócia. Muito bem, estamos quase terminando. 5 minutos, nós vamos terminar e o pastor Roberto vai anunciar o pastor Laurindo. O bramido do mar e das ondas. Primeiro, o bramido do mar. Por que é que o mar estaria bramindo, agitado nos últimos dias? Por conta do aquecimento global. A Terra é protegida por uma camada de ozônio. O que é o ozônio? É um gás incolor de odor forte que situa-se numa altitude de 20 a 35 quilômetros. A finalidade da camada de ozônio é proteger-nos contra os raios ultravioletas, sem S mesmo, emitidos pelo Sol. Porém, o homem é um ser depredador, destruidor. E o homem exala na atmosfera gases que estão destruindo a camada de ozônio. Dentre eles, o CFC, clorofluorcarbono,
Consequentemente, existem muitos buracos na camada de ozônio, e o maior deles tem 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Assim, os raios ultravioletos estão varando e promovendo consequências trágicas. Primeiro, câncer de pele em pessoas de cor branca. Segundo, o degelo mundial. Irmãos, na Eco 92, cientistas disseram que entre 2010 a 2030, o gelo dos 2 polos se derreterá, aumentando o nível das águas marítimas entre 25 a 50 metros. Então, muito em breve, algumas cidades litorâneas estarão praticamente submersas. Olha o Monte Kilimanjaro na Tanzânia, o ano todo era coberto de gelo. Olhem ele hoje. Olha a Praça de São Marco, Piazza de São Marco, na cidade de Veneza. Pastor Rangel já esteve aí, muitos aqui já estiveram aí também. Aqui não alagava. O charme de Veneza é de ser uma cidade alagada, mas nessa praça não. Ali é uma ironia o que aqueles turistas estão fazendo, porque o nível das águas do mar Adriático sobe assustadoramente. E agora a Praça São Marco, o Piazza de São Marco, está ali, alagada. Olhe, a fúria do mar, foi sobre isso que Jesus profetizou, o bramido do mar. Olhem, casas, pousadas, chalés destruídos. E das ondas, outro sinal. Só fomos entender o comprimento deste sinal com um grande tsunami de 26 de dezembro de 2004. Tsunami quer dizer onda de porto. Em tese é uma onda gigante promovida por um maremoto, um terremoto que ocorre no fundo do mar. Este grande tsunami aconteceu no sul da Ásia, costa da África, atingindo principalmente Índia, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia. Olhem, todas estas pessoas morreram. Olha a água chegando lá atrás. Vejam, esse fotógrafo morreu. Olha a água atrás. Olhem que foto apavorante. Olha a altura da onda. É a altura do prédio. Imagine quem estava aqui embaixo. Veja essa montagem que eu fiz. Antes do tsunami, tudo normal. Empresas, casas, escolas, comércio, enfim. Depois, tudo destruído. Aí os mortos começaram a aparecer. Esse é o famoso paraíso de Bali, na Indonésia. Olha, irmãos, que foto apavorante. Olhem. As autoridades afirmam que morreram 350 mil pessoas, mas milhares de corpos foram sepultados em valas comuns e sequer foram contados com os demais. Os turistas tiveram um tratamento especial. Seus corpos foram alojados, cobertos com plástico e com gelo para conter o mau odor, e depois foram preparados e trasladados aos seus países de origem. Eis que o Japão vivencia um drama no dia 3 de março de 2011. Um tsunami terrível atinge o Japão, mas agora por conta de um terremoto. Olha a força da água. Olha, essa parede tem 10 metros de altura. Acreditem, este homem aqui é um fotógrafo, ele está com a máquina na mão, percebem? Está tudo virando do lado dele, olha, tudo sendo destruído, ele quer tirar foto. Então tira foto. Olhem, aí os mortos começaram a aparecer. Veja onde foi parar o avião da Força Aérea Japonesa. Morreram 30 mil pessoas. Os japoneses choraram seus mortos. Penúltimo sinal, a restauração de Israel como nação. Aí está a bandeira de Israel e a estrela de Davi, a imagem de Davi é o centro. Aqui vemos o brasileiro que ajudou Israel a voltar a ser uma nação. O seu empenho não ficou em vão. E abençoareis os que te abençoarem. Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Israel voltou a ser uma nação em caráter oficial no dia 14 de maio de 1948. Eu gostaria muito, irmãos, de pedir uma coisa a vocês que estão aqui nesta noite. Aqui na frente há um banner, estão vendo aqui? Olhem, pastor Laurindo, ele já esteve na Terra Santa 15 vezes. Este homem, ele é diferenciado, ele é presidente da Associação Cristã Amigos Brasil-Israel, certo? Olha aqui o nome, perfeito. E ele tem aqui as anotações de cada país que votou a favor de Israel e votou contra, anotações feitas por Oswaldo Aranha. Posso falar, pastor?
Quem ofereceu isto ao pastor Laurindo foi o filho de Oswaldo Aranha. Olha, irmãos, que coisa impressionante. Eu acho que muitos aqui não entenderam isso aqui ainda. Aqui você tem, ó, sim e não. Quem votou a favor e quem votou contra. E o resultado está aqui. 33 a favor, 13 contra e 10 abstiveram-se. É impressionante. Você que é estudante da escatologia bíblica e gosta de história, passe aqui no final. Tire uma foto com o pastor Laurindo, leve uma lembrança para a sua casa. Okay. Muito bem. Último sinal. O crescimento do ocultismo, do satanismo. Paulo disse, sabe, entende, muitos nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Doutrinas de demônios, temos uma dupla interpretação. Primeiro as heresias, depois o próprio satanismo. Este homem chamava-se Anton LaVey. Ele fundou o primeiro templo dedicado ao culto exclusivo ao diabo, em 1966, em São Francisco, na Califórnia. O atual sacerdote da igreja de Satã, Peter Hoover Gilmary, ele é músico e satanista. Aí a Bíblia do Diabo foi publicada em 1969, escrita por Anton LaVey. Nos Estados Unidos existem mais de 500 templos com esta inscrição, Igreja de Satã, e aqui é a cabeça de bode, que é o símbolo do satanismo. No Brasil, o astrólogo cearense Luiz Howard construiu em Sergipe, em Aracaju, na capital, o primeiro templo dedicado ao culto ao diabo. E o templo tem um formato de caixão, tem 24 metros de comprimento por 9 metros de largura. E ele prometeu construir um templo dedicado ao culto ao diabo em cada capital de cada estado e no Distrito Federal. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Aí um ritual de bruxaria que me preocupa muito, porque alguns acham isso comum. Wicca. Ah, pastor, mas o Wicca é uma brincadeira. Não é não. Tem até ritual de iniciação. Outra coisa que me preocupa é o Halloween, o Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro para 1º de novembro. Existem até algumas chamadas igrejas que estão criando uma variação, ou seja, frentes alternativas de evangelização, no conceito delas, e estão praticando o Halloween. O que é isto? Não se brinca com o poder do diabo, irmãos. Olha, um satanista tatuou o diabo personalizado no seu enorme braço, olhem. Olha o grupo de rock Kiss, não confunda Kiss como beijo em inglês, mas cavaleiros a serviço de Satanás. Este homem chama-se Antônio Aparecido Firmino, vulgo Toninho do Diabo. Nasceu em Jundiaí, mora no bairro do Tucuruvi, na capital de São Paulo. Ele foi ordenado bispo a serviço de Satã por Anton LaVey em 1996. Numa entrevista recente, ele disse, eu sou o maior marqueteiro do diabo. E disse em outra entrevista, Satanás, eu te amo e tenho todo o meu tempo para ti. Mas nós vamos dizer o contrário. Diga comigo, Jesus, eu te amo, Senhor, e tenho todo o meu tempo para ti. Aplauda Jesus Cristo, Senhor, porque Ele é Rei. Contra o poder do diabo, o antídoto, Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Aplauda mais, porque é para Ele, Ele merece. Ele está voltando. Ouviremos o brado de Jesus, a voz do arcanjo e o toque da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares.